O presidente Lula está em reunião com a sua equipe econômica para terminar de concluir o pacote de ajuste fiscal que deve ser anunciado até amanhã, terça-feira. Pelo menos essa é a expectativa. As discussões do pacote de gastos conduzidas pela equipe econômica acontecem desde o mês passado. O governo é pressionado pelo mercado, que vê com receio a trajetória fiscal das contas públicas nos próximos anos. O pacote inteiro do executivo é estimado em 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. Em que pé está isso, meu caro Van Dijk? Esses números parecem os que vão sair ou o mercado está um pouco otimista? Zé Inácio, é aquela questão da peça famosa à espera de Godot, né? Muito se fala e Godot não chega. E quando o Godot chegar, que é esse pacotão, nós vamos compreender que não tem a dimensão e a estrutura necessária para impedir que os gastos continuem explosivamente crescendo e pressionando a dívida pública, que é a grande preocupação por trás disso tudo, tá certo? Nós temos uma taxa de crescimento de gastos acima de 10%, enquanto o PIB cresce a 3%. Você não pode ter uma relação de gasto que cresce mais de 3 vezes do que o PIB. Mesmo tendo a arrecadação crescendo, que não, essa estrutura, essa matemática, no tempo, ela não é sustentável. Então, a minha perspectiva é um pacote entre 30 e 40 bilhões de reais, não vai ser nada estrutural. A gente, se tivesse algo, de fato, que institucionalizasse um corte de gasto, não é a diminuição da taxa de crescimento. O mercado gostaria de ver um corte de fato nos gastos, né? O que a gente está lutando agora, a gente vê na fala do governo, é conseguir manter o gasto crescendo em 2,5% em termos reais. Quer dizer, a inflação mais 2,5%. Quer dizer, isso não vai resolver o problema, nem o problema do primário, muito menos a questão do endividamento, que vai continuar crescendo de maneira explosiva. E em 4 anos do governo Lula, a gente pode chegar a 12, talvez 14 pontos a mais em cima da dívida, passando do número atual, que são cerca de 84% de relação dívida-PIB, segundo o FMI. Van Dijk, eu estava lendo uma entrevista com o Luiz Stuhlberger no Estadão de hoje, ele que é um dos maiores gestores aqui do país, de fundos. Ele disse que o mercado está muito cético, mesmo que o pacote seja anunciado de 40 bilhões. Você acha que existe a possibilidade de ser anunciado um número até palatável, mas ele não ser cumprido, com exceções que vão se criando ali e acolá ao longo do ano seguinte, e sobretudo de 2026, que é um ano eleitoral? Um pacote que vai fazer um corte de impacto de 40 bi em 2026, ele não é crível, especialmente por ser um ano eleitoral. Nós vamos ver, como a gente viu em todos os governos, independentemente de coloração política, um aumento de gasto nesse último ano, que é o ciclo, o political business cycle, né? O ciclo de políticas associadas à expansão fiscal para a reeleição. Então, isso acontece em todos os lugares do mundo, o Brasil não vai ser exceção, e o Brasil tem números sempre muito elevados com isso. Aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu com a Dilma, aconteceu com o Lula. Então, seja lá qual for o número, essa perspectiva de em 2026 nós vamos fazer isso, tira a atenção do que é imediato, que precisam ser decisões estruturantes que impeçam do gasto de continuar a crescer de maneira acelerada. Sem que haja alguma coisa estrutural, institucionada, que talvez tenha que ir através de uma PEC, não vai convencer ninguém. O mercado está esperando algo e talvez fique feliz. É aquela relação canina que a gente sempre assiste. Recebe um biscoito, balança o rabo por um certo tempo e depois compreende que precisa de mais biscoito. E fica essa história de empurra para frente para ver no que dá. Eu não me convenço com nenhum número se não passar por uma reestruturação de gastos obrigatórios e a questão da previdência, que não pode mais ser atrelada ao mínimo e tem que haver algum tipo de redução nesse aumento real no mínimo. São temas que não são palatáveis para o governo
e, no final da história, aquilo que tem que ser feito não vai acontecer. Vai ser, mais uma vez, um pacote para animar a Faria Lima, mas anima por pouco tempo até que as contas sejam refeitas e a gente entende que é um negócio muito temporário. Uma última pergunta bem curtinha agora. Até que ponto a eleição do Trump influencia no tamanho desse pacote? Se fosse a Kamala Harris, o valor seria um pouco menor, prevendo um ano um pouco menos difícil, e com o Trump o número teria que ser um pouco maior para compensar isso, ou não tem influência? Rapidamente. Tem uma influência, sim, que tem a ver com a questão do dólar, né? O câmbio. Né? O câmbio tem se valorizado no mundo inteiro, o dólar tem se valorizado vis-à-vis as moedas globais, e durante a gestão Trump a tendência deve ser exatamente essa, que vai impactar as contas públicas no Brasil, e isso anima a ideia de cortar mais gasto. Mas, do ponto de vista político, eu não vejo como o governo vai sair dessa amarra. É interessante. Meu caro Vandick Silveira, muito obrigado. E só como uma curiosidade, eu trouxe aqui para mim mesmo, eu vou falar em voz alta, o nosso dinheiro, a nossa moeda, o dólar, o real, aliás, é uma das que mais se desvalorizou esse ano em relação aos seus pares. Por exemplo, o dinheiro da África do Sul se valorizou 1,3%. Já o Brasil se desvalorizou, o real, 16,4% esse ano, só atrás do México, que é 17,1%, porque tem aquela questão do Trump, que tem a pegar pesado com o México, mas o Brasil se desvalorizou mais do que Colômbia, Chile, Japão, Coreia do Sul, Noruega e aí também outros países com economias mais pujantes do que a nossa.